Fala pessoal, tudo bem? De volta aqui no canal com mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aqui à nossa série Transformando Gráficos no Excel. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, o objetivo dessa série aqui é a gente traz aqui recursos para auxiliar vocês em relação a gráficos no dia a dia, dar produtividade para vocês, trazer recursos ali para vocês melhorarem ele, para vocês resolverem alguns problemas que possam acontecer nos gráficos de vocês. Então o foco nesse momento ainda não é em relação à parte visual, à parte estética do gráfico, é mais na questão funcional mesmo, tá? E aí, no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui 3 dicas de boas práticas para que vocês possam aplicar aí nos gráficos de vocês. Então, seja para melhoria ou seja para corrigir algum problema, ok? Bom, eu já vou explicar aqui para vocês quais são essas 3 dicas. Só antes, não deixa de curtir e compartilhar o vídeo. Isso ajuda bastante a gente aqui no canal, para que a gente possa crescer, esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas. E claro, se inscrever. A gente tem vídeo toda semana aqui no canal, então não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Bom, galera, vamos lá pro vídeo, para eu explicar para vocês quais são essas 3 dicas de hoje. A gente tem um gráfico aqui. Da onde que está vindo esse gráfico? Está vindo aqui da parte de cadastro. Porque nessa parte aqui eu cadastrei os produtos, simulando aqui produtos de uma loja que ele vende. E só que esses números aqui que estão sendo vendidos, eles não estão digitados aqui. Aqui é só o cadastro de produtos. Aqui onde ele registra as vendas. Porque aqui ele tem que registrar diário. Então, no dia 5/1, de mouse foram vendidos 59. No dia 8/1, de teclado, foram vendidos 90. E poderia mudar aqui, ó. Na verdade, de monitor foi vendido 90. Então, é aqui que ele registra, vou voltar aqui, diariamente as quantidades vendidas. Claro que isso aqui são totalmente números fictícios, né? Só para a gente poder demonstrar. Então, para que ele não precise registrar aqui somente o número total fechado do mês, então ele permite que ele registre diariamente e esses números venham automaticamente para cá. Aqui a gente utiliza a função SomaCs. Tem um vídeo aqui no canal que a gente explica essa função, tá? Então, eu não vou focar nela aqui porque o foco do vídeo é em relação as melhorias, as boas práticas do gráfico, mas tem vídeo aqui no canal se você quiser aprender essa função SomaCs, que nesse caso aqui ele está puxando automaticamente todos os itens vendidos de cada produto de cada mês da aba de registros, beleza? Pronto, e aí como é registrado aqui diariamente as vendas, ele vem para cá consolidados por mês e por produto, a gente gerou esse gráfico. Então aqui está sendo demonstrado esse gráfico, ó. Então, em janeiro foram vendidos 59 mouse, 90 teclado, 31 notebook. Então, ele está sendo demonstrado aqui, ó. Então, só de você olhar aqui, a barrinha maior é a barrinha azul, que é do mouse. Então, a gente consegue ver que o mouse foi o item mais vendido em fevereiro. Isso também aqui, em abril. Já em março, o item mais vendido, o amarelinho, ó, foi o monitor. Então, a gente consegue gerar esse gráfico aqui, tá? Direto dessa base aqui do cadastro. O que acontece? Eu fiz essas fórmulas aqui para trazer os registros diários, só que de repente na área de cadastro eu não quero deixar isso aqui à mostra. Eu quero deixar aqui na parte de cadastro somente os itens mesmos cadastrados. Só que o que acontece? Muitas vezes quando você vem aqui, já que essa aqui é a base do meu gráfico, ó, o meu gráfico está puxando os dados de lá. Se eu vier aqui, ó, e ocultar isso daqui, ó, porque eu só quero deixar aqui, ó, na parte de cadastro só os produtos. E aqui é que eu vou registrar e ele está vindo automaticamente para a fórmula. Porém, se eu ocultar essas colunas, olha o que acontece. Sumir os dados do gráfico. Tá? Então isso é muito comum. Por quê? Porque o padrão do Excel, quando você faz um gráfico de uma determinada base de dados, quando você oculta elas, o gráfico some, o gráfico apaga as informações. Mas e agora? Eu tenho que realmente ter que estar sempre com os dados visíveis? Eu não posso ocultar nenhuma informação que eu quero gerar no gráfico? Pode, só que para isso o gráfico você tem que fazer uma configuração nele, que eu vou te explicar para vocês agora. Bom, então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no gráfico, clicar aqui com o botão direito, vocês vão vir aqui, ó, selecionar dados. Quando você clica em selecionar dados, ó, ele também já te mostra de onde está vindo, tá vendo? Ele mostra que está vindo aqui da parte de cadastro, desse intervalo aqui. Só que o que eu faço aqui agora, para que eu não fique preso a deixar isso aqui visível, que eu posso ocultar isso daqui. Eu venho aqui, ó, células ocultas e vazias. Eu clico nele e ativo aqui, ó, mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Vou clicar em OK, vou clicar em OK novamente. Beleza. Agora sim, eu posso vir aqui, ó. Posso selecionar essas colunas, vir aqui em ocultar.
e pronto, ó, o gráfico continua visível. Então eu não preciso mais manter na parte de cadastro todas essas colunas aqui visíveis, porque eu posso de repente fazer um outro cadastro aqui de vendedores, entendeu? Para eu focar que essa aba aqui seja apenas uma aba de cadastros, tá? Então eu não preciso deixar visível todas aquelas colunas. Então essa é a primeira dica, tá? Para que você consiga manter ali os dados no gráfico mesmo ocultando os dados da base de dados, tá? De onde aquele gráfico está puxando, ok? Vamos agora para a segunda dica. Quando a gente olha esse gráfico aqui, perceba que os resultados dos meses aqui de janeiro a abril, eles ficam bem pequenininhos. Por quê? Porque aqui, quando eu estou mostrando o gráfico, eu não estou mostrando só de janeiro a dezembro, eu estou mostrando o total também. E aí fica muito desproporcional, porque eu estou comparando, por exemplo, 59 mouses vendidos em janeiro com o total de 337. Então fica uma discrepância muito grande entre o total e de repente o valor mínimo ali, ó. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Não incluir, por exemplo, o total nos gráficos quando for um gráfico de janeiro a dezembro, porque senão sempre você vai ter essa discrepância. Então vai ficar algo muito pequenininho nos meses e algo aqui totalmente desproporcional no total, porque ele está somando todos esses meses. Ah, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que refazer o gráfico? Eu tenho que vir aqui no selecionar dados e selecionar de novo outro intervalo? Eu tenho que reexibir e fazer tudo isso novamente? Mudando? Não, o que eu posso fazer? Aqui, ó, quando a gente clica no gráfico, a gente tem esse item aqui de elementos do gráfico, que a gente pode adicionar ou excluir vários itens. A gente tem o item de edição, né, de estilo do gráfico, e tem esse item aqui de filtro. Ó. Se eu clicar aqui no filtro, eu posso descer aqui a barra de rolagem, ó. Eu posso tirar um produto do gráfico, por exemplo, como eu posso tirar um mês, ou então tirar o total. Ó. Então, se eu venho aqui e desativo o total, clico em aplicar, aí, ó. Pronto, muito simples, muito mais rápido eu fazer isso aqui com a função filtro. E olha como agora sim o gráfico fica mais proporcional. Então eu não tenho aquela discrepância. É como a mesma coisa se tivesse um mês muito discrepante. Então o gráfico fica feio, fica ruim de interpretar, ruim de ver, ok? Então, sempre quando vocês forem usarem gráficos ali de janeiro a dezembro, utilizem sempre... não utilizem, na verdade, o total, porque senão o gráfico pode ficar desproporcional ali. E se o gráfico já estiver dessa forma, não precisa refazer a seleção de dados. Simplesmente você pode utilizar aqui a função filtro. Beleza? Para você por exemplo, eu não quero que apareça o notebook aqui. Você pode vir aqui, ó, desativar o notebook, ó, vai diminuir também. Então, a função filtro aqui você pode utilizar ela para ativar ou desativar algum item ali, alguma coordenada. Seja no eixo X ou no eixo Y, no caso aqui o eixo de produto ou o eixo de mês, beleza? Bom, essa foi a segunda dica, agora a gente vai para uma terceira dica. Nessa terceira dica a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esses dados aqui, ó, vou reexibir aqui agora, só para me pegar o total deles aqui, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, esses totais aqui de janeiro a abril, vou colocar eles aqui embaixo, colar especial valores, melhor. Vou colar eles aqui, ó, perto do gráfico para montar um gráfico junto aqui, ó. Então a gente tem aqui janeiro, fevereiro, março, abril. Eu vou pegar esses dados que eu copiei aqui, ó, vou copiar eles, vou vir aqui e vou colar especial, transpor, que aí eu colo na ordem certa aqui, ó. Então eu tenho aqui mês e tenho aqui quantidade de vendas, quantidade vendida, beleza? Então eu tenho essa tabela aqui com os totais, porque aqui eu tenho a quantidade vendida de cada produto e aqui eu tenho o total. Eu vou montar esse gráfico aqui, olha o que vai acontecer. Vou selecionar esse intervalo, inserir, vou colocar qualquer gráfico aqui, vou em gráficos recomendados mesmo, vou pegar esse daqui, pronto. Quantidade, vou só mudar aqui, quantidade vendida por mês. Ok, a princípio não tem nada errado no gráfico, certo? A questão é o seguinte, eu tenho o mês que eu mais vendi, 358, e o mês que eu menos vendi, 355. Então eu estou te falando de uma diferença de 3 itens do mês de maior venda para o mês de menor venda. Só que quando você olha no gráfico, parece que é uma distância muito grande, ó, de fevereiro para março. Por quê? Porque como a gente tem uma distância realmente pequena entre o mínimo e o máximo, entre o menor e o maior, aí o gráfico ele faz essa proporção eixo. Isso é automático. Quando o eixo está automático, ele faz essa diferenciação.
Então tem muitas pessoas que gostam de usar o gráfico sem o eixo. Eles apagam. E aí quando a pessoa só vê o gráfico e às vezes não tem o rótulo de dados, para identificar que aqui é 358, aqui é 355, eu vou desativar isso. A pessoa olha só o gráfico e ela fala, nossa, mas é uma diferença muito grande de fevereiro para março. Na verdade não, eles são números bem próximos. Isso acontece por quê? Porque o eixo aqui, por padrão do Excel, ele é automático. E aí quando a diferença é muito pequena entre o mínimo e o máximo, ele faz essa distorção. É uma distorção de realidade. Quem olha assim parece que a diferença é muito grande entre fevereiro e março, e não é. Então, nesses casos, aí vem a terceira dica. Nesses casos onde a diferença é menor, onde a diferença é mínima ali, né, entre o menor valor e o maior valor, para que não fique essa ilusão de que há uma diferença entre os valores, o que você pode fazer? Você tira esse eixo do automático e define o eixo mínimo como 0. Como que você faz isso? Clica aqui no eixo, vem aqui, ó, formatar eixo, clica com o botão direito, formatar eixo. E aqui, tá vendo, ó? Essa parte aqui de opções de eixo, você não deixa no mínimo automático. Você vem aqui, ó, tira isso daqui, apaga e põe 0. Ok? Quando você põe 0, aí você pode clicar fora. Ó, agora sim, ó. Agora sim você vê que os números são bem próximos. E agora você precisa do rótulo de dados para poder visualizar a diferença de um para o outro. Porque sem o rótulo de dados, fica difícil você saber qual é o mês aqui que teve o maior resultado, né? Porque a diferença é mínima. Então agora você vem, coloca o rótulo de dados, fica mais fácil de você entender, não só com os números, mas com a altura aqui da coluna, que são dados muito próximos de um mês para o outro. Não teve essa discrepância toda de um mês para o outro de vendas. Agora, se a gente deixa o eixo automático, né? Eu vou voltar aqui o cenário anterior. Se a gente deixa o eixo automático, olha aqui, ó. Parece que houve uma discrepância muito grande. Em fevereiro um aumento muito grande, aqui uma queda muito grande, e na realidade não. É só questão de você organizar o eixo, ó. Aí ele mostra assim a realidade. Então assim, só que esse eixo mínimo 0, você não vai aplicar em todas as situações, tá? Na maioria das vezes o eixo automático vai resolver e é a melhor solução, por isso que é padrão. Agora nesses casos específicos, é importante você ir lá no eixo mínimo e voltar ele para o 0, para que você não tenha uma ilusão de ótica, né? Para quem olha somente o gráfico, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Essas 3 dicas aqui para vocês aplicarem nos seus gráficos, seja para correção, seja para uma melhoria, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se vocês já utilizavam esses recursos, se você ou passa por algum outro problema nos gráficos, talvez você queria ver uma solução. Deixa o comentário aqui que a gente tenta trazer no próximo vídeo. E isso, não deixa de curtir e compartilhar. Isso ajuda bastante a gente no canal e se inscrever, claro. Tem vídeo toda semana aqui, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.